Oi, alunos, tudo bom? Então, continuando mais um capítulo, hoje nós vamos falar sobre a poluição e contaminação da água. Joia? Então vamos lá, mãos à obra. A água corresponde a cerca de 71% da superfície da Terra. Entretanto, a poluição e a contaminação dos ambientes de água doce e marinhos, o desperdício de água e a explosão demográfica, em pouco tempo poderão transformar esse precioso líquido no mais grave problema do planeta. Sempre que aproveitamos a água da natureza para qualquer finalidade, ela é devolvida ao meio, por isso dizemos que a água é um recurso natural renovável. Todavia, se continuarmos utilizando a água de modo irracional, ela acabará transformando-se em um recurso natural não renovável, como o petróleo. A população mundial é de aproximadamente 7,8 bilhões de habitantes. Porém, cerca de 892 milhões de pessoas continuam sem acesso à água potável e 2,6 bilhões não dispõem de saneamento básico nos locais em que vivem. Perto de 15% da água doce da Terra é encontrada no Brasil. Apesar dessa dádiva, grande parte das doenças é adquirida por água contaminada, já que represas, mananciais, lagos e rios brasileiros recebem até 75% dos nossos esgotos. Denominamos água poluída a que recebeu substâncias como produtos químicos industriais, agrotóxicos ou pesticidas, detergentes, entre outros. Água contaminada apresenta micro-organismos patogênicos, que são causadores de doenças, ou cistos, que são formas de resistências, ovos e larvas de parasitas. Pesticidas são agrotóxicos que, mesmo utilizados no meio terrestre, facilmente alcançam represas, lagos e rios. Quando pesticidas atingem as cadeias alimentares, sofrem um efeito cumulativo. Os últimos consumidores das cadeias alimentares, portanto, são aqueles que armazenam a maior quantidade de pesticida por grama ou quilograma de massa corpórea. Apesar de proibidos, certos venenos ainda são usados em vários países, e além do seu enorme efeito residual, permanecendo por muito tempo nos ambientes, são levados para outras comunidades pelos ventos e pela água. O DDT, por exemplo, fica armazenado nos tecidos de alguns peixes. Quando a escassez do inverno os obriga a consumir as próprias reservas de gordura, o praguicida ganha corrente circulatória, provocando sua morte. Mercúrio tem como fonte as indústrias de aparelhos eletrônicos, de tintas e de papéis, além da mineração. O mercúrio ataca o sistema nervoso, provocando perda de coordenação dos movimentos, paralisia, cegueira e pode chegar até a morte. Uma tragédia ocorreu em 1953, na Baía de Minamata, uma ilha japonesa, quando dezenas de pescadores morreram por comerem peixes carregados de mercúrio lançado na água por uma indústria de papel. Desde então, a doença resultante da poluição por mercúrio ficou conhecido como mal de Minamata. No garimpo, o mercúrio metálico dos termômetros é misturado ao material extraído da água e, com a ajuda do calor, ele é evaporado, facilitando a separação do ouro. Garimpeiros jovens já demonstram sinais de envenenamento por inalação de gases ou ingestão de alimento impregnado de mercúrio. A poluição térmica. A água superaquecida, usada no resfriamento dos reatores de usinas nucleares e dos equipamentos de várias indústrias, é despejada nos lagos e rios, afetando direta ou indiretamente a vida na água, uma vez que muitos animais não sobrevivem às altas temperaturas, necessitando, inclusive, de mais oxigênio, cuja quantidade diminui na água quente. Os detergentes. Até os biodegradáveis, aqueles que sofrem decomposição por micro-organismos, alteram as cadeias alimentares.
A agitação da água que recebeu detergentes origina enormes blocos de espuma na superfície, atrapalhando a passagem de luz e oxigênio. Os detergentes removem a gordura que impermeabiliza as penas das aves aquáticas que, encharcadas, ficam mais pesadas e assim as aves morrem afogadas. Algumas substâncias, dissolvidas pelos detergentes, engorduram as brânquias dos peixes, os quais têm reduzida a superfície respiratória e dificuldade para obter o oxigênio. A eutrofização. Quando um esgoto sem tratamento lança grande quantidade de resíduos orgânicos em um rio ou lago, a eutrofização desencadeia uma série de eventos impactantes. Esse é um processo que tem início com a proliferação de micro-organismos, principalmente bactérias, decompositoras aeróbias, que consomem grande quantidade de oxigênio da água, determinando a morte de muitos seres vivos aquáticos que dele dependem. Em seguida, desenvolvem-se micro-organismos anaeróbicos, que passam a liberar gás sulfídrico de mau odor e que possui amônia e metano. O lançamento de esgoto na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, por exemplo, durante os meses mais quentes do ano, reduz drasticamente o oxigênio, provocando enorme mortandade de peixes. As doenças adquiridas pela água. Quase 40% das moradias nos centros urbanos brasileiros não possuem rede de coleta de esgotos. E não são poucos os parasitas que podem nos alcançar por falta de saneamento básico ou falta de higiene. Então vamos citar alguns aqui. A hepatite A. Como o vírus também é encontrado nas fezes do doente, a água ou alimentos contaminados transmite a doença que agride o fígado. A poliomielite. O vírus da paralisia infantil pode ser adquirido pela água, alimentos e objetos contaminados pelas fezes do doente. A febre tifoide, causada por um tipo de bactéria encontrado nas fezes do doente, é adquirida pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Dores e diarreia intensa são alguns sintomas. A cólera adquire-se pelo contato com água e alimentos contaminados pelas fezes do doente, onde encontra-se a bactéria. Provoca dores abdominais, diarreia e desidratação. Um dos grandes problemas com as doenças cujos parasitas encontram-se nas fezes é a falta de higiene, principalmente daqueles que, após utilizar o sanitário, não lavam as mãos. Recentemente, um estudo feito no Rio de Janeiro mostrou que as cédulas do nosso dinheiro apresentam um grande número de bactérias e fungos, alguns encontrados nas fezes humanas e perigosos parasitas. A desidratação é perigosa e pode levar à morte. Podemos combatê-la com um simples soro caseiro, no qual misturamos uma colherzinha de açúcar e uma pitada de sal para cada copo de água filtrada ou fervida. A leptospirose. Nas enchentes, o perigo é maior porque a água serve de veículo para a bactéria, encontrada na urina de ratos, cães e galinhas. Causa febre alta e dores musculares e articulares. A salmonelose. Como na maioria dos casos anteriores, adquire-se pela ingestão de água ou alimentos contaminados por uma bactéria, a qual leva a uma forte inflamação com febre, diarreia e desidratação. A amebíase. A ameba que causa essa doença é um protozoário que ataca o intestino grosso, roubando glóbulos vermelhos do sangue. A transmissão é pela ingestão de cistos, que são formas de resistência, com água e alimentos contaminados por fezes de doentes. As fortes dores abdominais acompanham diarreias com sangue. Essa ameba pode alcançar pelo sangue os pulmões e o cérebro, onde causa feridas. A giardíase é um outro protozoário. A giardia é adquirida do mesmo modo que a ameba,
parasita do intestino delgado, provoca dores e diarreia. A esquistossomose é a verminose causada pelo esquistossomo. Ela é adquirida pela penetração de uma larva que usa um caramujo de concha achatado para se desenvolver. Por isso, não devemos entrar em lagoas com esses caramujos. São as chamadas lagoas de coceira, pois é o que se sente após a larva cercária furar nossa pele. Os vermes adultos se reproduzem nos vasos sanguíneos do nosso fígado, e um dos sintomas é a barriga d'água, e ainda não tem cura. Ascaridíase é uma verminose causada pela lombriga, quando ingerimos seus ovos com a água não tratada ou alimentos mal lavados, como verduras e frutos, etc. Ataca o intestino delgado e causa diarreias. Existem outras doenças que se proliferam na água, como é o caso da malária e da dengue. A malária é uma doença causada por um protozoário, que é um organismo unicelular que se reproduz nos nossos glóbulos vermelhos do sangue, arrebentando-os, ocasião em que o paciente tem picos de febre alta. A dengue é provocada por um vírus que agride vários órgãos, e no caso de reincidência pode ser mortal, porque leva à febre hemorrágica. Tanto malária quanto dengue estão ligadas à água, porque o protozoário e o vírus são transmitidos por dois mosquitos, que, ao chuparem nosso sangue, passam para nós os causadores das doenças por meio da saliva. Os pernilongos adultos originam-se de larvas que nasceram de ovos postos na água, como em poças e tanques abandonados, pratos para vasos com flores, pneus velhos, latas vazias que acumulam água, etc., principalmente durante as chuvas de verão. Beleza, turma? Então, algumas informações para vocês, tem umas atividades para fazer a respeito desse capítulo, e a semana que vem a gente volta com mais uma videoaula. Um abraço a todos e até a próxima.